paz do Senhor Jesus, meus amadas e amados irmãos, que bom estarmos aqui mais uma vez com vocês para transmitir a vocês a palavra do Senhor. Hoje o tema é o Deus que me vê. Aleluias! Se você tem dúvida se Deus está te vendo, se Deus está contemplando a angústia, o momento que você está passando, tenho certeza que Deus vai falar com você através desta palavra. Amém? Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho e compartilhar a mensagem para que nós possamos alcançar muitas vidas para a glória do Senhor Jesus. Amém? Antes de começar a mensagem, quero deixar aqui minhas felicitações, parabenizar todas as mamães pelo seu dia, que Deus venha abençoar você, a sua casa, a sua família, e vou deixar essa mensagem do coração de Deus para o teu coração. Está em Gênesis, capítulo 16, versículo 13. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu é Deus da vista, porque disse: Não olhei eu para aquele que me vê? Aleluias! Agar que fala aqui, esse versículo, serva de Sarai. Agar foi adquirida por Abraão quando eles foram morar lá no Egito. E Agar foi comprada, foi adquirida por Abraão, para Sara, para ajudar a Sara, era a serva da Sara. Então, Agar foi morar na casa de Abraão para servir a sua esposa. E ali, Agar era uma serva fiel, era uma mulher, que fazia tudo que a Sara precisava, era obediente. Ela era uma escrava, porque naquela época existiam escravos, Então, Agar era uma escrava egípcia que foi comprada por Abraão para continuar escrava, mas agora escrava de Sara. Morar na casa de Abraão, servindo a Sara. E então, Abraão tinha sobre ele uma promessa. Uma promessa que Deus fez a ele lá em Gênesis capítulo 12, Quando Deus chama ele e fala para ele: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Quando Deus faz essa promessa para Abraão, muito lindo, E far-te-ei uma grande nação. Tem outro texto que diz, Olha, Abraão, para o céu, conta as estrelas do céu, assim será a sua descendência, mais do que os grãos de areia na praia. Mas Sara era estéril e Abraão não podia dar filho para Abraão. E Abraão, ele ouviu aquela palavra e ele acreditou naquela palavra. Quando Deus chama Abraão, Abraão tinha 75 anos de idade. Aqui em Gênesis 12, 4 diz assim: Partiu Abraão com o Senhor, disse, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Quando ele foi para a terra que Deus o mandou ir. Abraão não era mais uma criança. Abraão já era idoso na idade, junto com a sua esposa. A gente não sabe com quantos anos que eles se casaram, a Bíblia não fala. Mas eles já estavam ali com a idade meio avançada. Embora, 70 anos naquela época não era tão avançada quanto 70 anos hoje. Hoje as pessoas vivem aí de 70, 90 anos, muito bem, Mas naquela época vivia 130, 150, mas eram estéreis. Mas havia uma promessa. A promessa de Deus, porque para Deus nada é impossível. Não importa a situação, não importa a dificuldade. Se ele fez promessa, essa promessa com certeza irá se cumprir. Amém? E passando ali os anos, Abraão chega a Deus e então ele começa a falar com Deus: Olha, Senhor, aqui, vamos conjecturar, Abraão, aqui eu tenho tudo, eu adquiri tudo,
Tudo que eu preciso, o Senhor me deu. Eu sou uma pessoa próspera. Eu sou uma pessoa que onde eu coloco meus pés, eu sou abençoado. Tudo que o Senhor me prometeu, cumpriu. Só que, cadê o filho? Cadê o menino que o Senhor me prometeu? Cadê meu herdeiro? Já que eu não tenho herdeiro, então Abraão vai sugerir a Deus, me dá o Eliezer, né? Damasceno, é um servo que nasceu na minha casa, é um homem fiel a Deus, ele, tudo que eu preciso, ele me ajuda. Seria justo deixar toda a minha herança para ele, né? Mas Deus diz para ele, não, Abraão, o seu filho vai nascer do ventre de Sara. Né? Vai ser o seu filho gerado entre você e sua esposa. Tá bom, Abraão acreditou. Apesar de não entender como ia acontecer, né? Mas ele acreditou. E isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão foi chamado na Bíblia como o pai da fé, porque mesmo não tendo condições, ele não olhou para o seu corpo amortecido, ele não olhou para as situações do que ele estava vivendo, mas ele teve fé, ele acreditou que Deus iria cumprir essa promessa. E os anos continuaram a se passar, e nada de Sara se engravidar. E então agora a Sara, né, que sugere ali a Abraão, olha, Abraão, né, vamos conjecturar de novo. Estamos aí já esperando a promessa, esperando, e os anos estão passando, né? Você já está com quase 85 anos e eu acho que Deus não vai cumprir essa promessa, não. Eu acho que não vai ser desse jeito que você está pensando, não. Não vai ser dessa forma que Deus está falando, né? Entre nós dois, porque até hoje eu não engravidei, né? Eu acho meio difícil engravidar, mas tem um jeitinho, né? Você pode ficar com a H, e a H pode dar um filho para nós, e eu vou cuidar dele como o meu próprio filho. E isso era lícito naquela época, né? Como se fosse uma barriga de aluguel hoje. Isso era lícito, mas não era o que Deus tinha prometido para eles. Nós temos que tomar muita atenção naquilo que Deus fala, naquilo que Deus promete, na entrelinhas, porque Deus, quando Ele fala com convicção de que vai acontecer. Deus não coloca dúvida no nosso coração, quem duvida somos nós, né? Os meus caminhos não são os teus caminhos, os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Os meus pensamentos são pensamentos de paz, para lhes dar aquilo que vós desejais. Mas então Deus tem os seus caminhos. E o desejo de Abraão era carregar um filho. O desejo de Abraão era ver a sua descendência prosperar, crescer. Mas ele não estava vendo tudo isso acontecer. Pelo contrário, ele estava vendo a sua prosperidade, mas não estava vendo a sua descendência aumentar. E então ele aceitou o convite de Sara. Ele então deita com Agar e fica com Agar. E aí Agar engravida. Lembramos que essa não foi a vontade de Deus, mas foi um caminho mais rápido, né? Foi um caminho mais curto, foi um caminho melhor que Sara achou para poder cumprir a promessa do Senhor. E muitas vezes nós fazemos assim, nós agimos dessa forma, né? A gente quer adiantar, ajudar a Deus, né? Deus manda ir para um caminho, ali o caminho é muito longe, demora muito, né? É igual aquela faculdade que você quer fazer, demora 5 anos, aí você quer simplificar o negócio, vou fazer AD mesmo, né? A distância, eu vou pagar alguém para fazer um TCC para mim, eu vou sempre simplificando a coisa, sempre tentando fazer da sua forma, do seu jeito, né? E Deus, Ele tem o seu caminho. E o caminho do Senhor, Ele é o caminho reto. Ele é o caminho certo. E Ele quer que o nome dEle seja exaltado sobre a terra e sobre as nossas vidas. Como é que o nome do Senhor vai ser conhecido? Através do ser humano. Como é que a obra do Senhor vai ser feita? Através do ser humano. Mas muitas vezes nós queremos escolher o caminho mais curto. O caminho mais curto é o caminho mais perigoso, pois tem as suas implicações. E Deus fala lá em 1 Samuel, capítulo 15, 22, que é melhor obedecer do que sacrificar. Sarai não obedeceu.
Ela não teve fé, ela não acreditou. Ela achou que o tempo estava passando e que a promessa nunca ia acontecer. Sabe por que nós não recebemos a promessa? Porque olhamos muito, o que está acontecendo no nosso corpo, do nosso meio, não acreditamos naquilo que Deus prometeu. Então, ela atentou para o seu corpo. Ela olhou, seu corpo já estava idoso, mais velha, ela era estéril, nasceu estéril. Então, como que ela ia engravidar? Ela então duvidou da promessa, faltou fé. Sara não teve fé, não tomou posse daquela palavra que Deus falou com ela, E isso lhe acarretou problemas que até hoje nós vimos. Às vezes, quando nós agimos sem fé, nós trazemos problemas até para as nossas gerações futuras. Porque a fé, ela muda a geração. A fé muda a nossa história, a história da nossa família. E o que Deus quer que nós façamos é agir pela fé. Sem fé é impossível de agradar a Deus. Precisamos de agir na dependência. Quando a gente confia, a gente tem fé, a gente confia no Senhor, a gente passa a depender dEle, a depender da palavra dEle. Você não toma uma atitude, você não toma um passo se Deus não falar com você. Você busca uma orientação de Deus em tudo quanto você for fazer. Mas quando a promessa vem, a promessa é bênção. Mas quando vamos para os caminhos mais fáceis, nós nos arrependeremos, nós sofreremos amargamente por nossas decisões precipitadas. Agar significa estrangeira. Indica uma pessoa que tende a errar muito, porque age sem pensar. Age como se não tivesse amanhã. Age sem se envolver com o problema. Ela não importa com o que está acontecendo. Deram para ela uma ordem, ela cumpriu a ordem, ficou ali com o seu patrão, engravidou-se dele e os dias foram passando. E todas as mulheres sabem, que quando nós engravidamos, nosso corpo muda, psicologicamente a gente muda, a gente fica mais sensível, a gente fica precisando de cuidados especiais. Então, tudo mudou na vida de Agar. Na vida da Sara, não. Porque a Sara não estava grávida. Ela ia carregar uma criança que não foi ela que gerou. E Deus, Ele conhece o nosso coração. Deus conhece, Ele fez o homem e a mulher. É claro que Ele tirou a mulher do homem, mas Ele fez o homem e fez a mulher. Então, Ele sabe de tudo que nós precisamos. Ele conhece o nosso sentimento, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso psique. E Ele sabe que a mulher, quando está grávida, é diferente. Portanto, não é legal. A promessa cumpriu. Primeiro a mulher interviu. Primeiro a Sara agiu da sua forma, ali, inconsequente. Não pensou nas consequências. Ela não imaginou o que ia acontecer, Já apesar da sua idade velha, ela não agiu com sabedoria. Se ela tivesse sido sábia, ela tinha esperado no Senhor, mas ela não quis esperar. Ela cansou de esperar. Já aconteceu isso com você? De cansar de esperar? Deus falou. Deus falou que vai salvar o meu marido. 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos e nada. E você cansou de esperar e está a um passo de se desviar porque não aguenta mais. Ou às vezes Deus falou que ia salvar e sabe o que você fez? Separou, chutou o balde porque não deu conta de esperar e acarretou um monte de problema. Por quê? Porque não agiu com temperança, não agiu com sabedoria. E as consequências podem arrastar por anos e por nossas gerações futuras, porque não agimos conforme a palavra do Senhor. Não acreditamos. Sabe que o maior pecado que existe? O maior pecado é a incredulidade. Muitos dizem que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, Mas se eu não acreditar
que o Espírito Santo falou, se eu não acreditar na palavra, é incredulidade. Então, o maior pecado que existe é a incredulidade, é não acreditar na palavra do Senhor. E Agar, então, passa a ser uma rival de sua patroa, de sua senhora, né? Porque agora as atenções de Abraão é para Agar. É lógico, ela está grávida, ela precisa de atenções especiais e Sara começa a ficar com raiva daquela situação. A Sara começa a perseguir a Agar. A ideia foi de Sara, mas quem se sentiu afligida foi Sara, porque agora Agar, né, se acha, eu não sou a esposa de Abraão, mas estou esperando o filho do meu Senhor, né? E então começou a aparecer, começou a agir, né, com soberba, e a Sara começou a perseguir a Agar de uma forma que a Agar, ela ficou com tanta raiva, ela ficou tão angustiada, né, apesar de estar grávida ainda, diante de tudo que estava acontecendo, que ela só obedeceu, e ela ficou com tanta raiva, ela ficou tão angustiada, ela ficou tão triste, que ela fugiu. Ela fugiu. Ela largou tudo e saiu correndo. E qual o caminho que ela tomou? Você só toma o caminho que você conhece, né? Quando você está no desespero, você não vai sempre para aquela casa, daquela amiga, né? Daquela pessoa que você sente segurança. Ou se teve alguma briga em casa, volta para a casa da mãe, do pai, né? Então, para onde que ela estaria indo? Para o Egito, para a casa dela. E ela andou e parou perto de um poço para tomar água, para descansar e saciar a sua sede. E ali, naquele poço, Deus havia marcado um encontro com Agar, com a escrava, com a egípcia, com a idólatra, com a gentílica Agar. Aquela inconsequente, aquela que não importava com o que estava acontecendo, aquela mulher que não tinha uma experiência com Deus. E conjecturando de novo, né? Imagina Agar pensando, como é que Deus fala com Abraão? Porque eu vim no meio de tanta idolatria e nenhum Deus nunca falou comigo. E Abraão fala que Deus fala com ele, que ele escuta Deus. Falou que Deus ia dar um filho, né? Que a geração dele ia ser grande, né? Que o nome dele ia ser grande em todas as nações? Ou você acha que Abraão e Sara nunca falaram isso para Agar? Né? Claro que falaram. Mas eu creio que Agar ficava naquela, né? Eu queria ouvir a voz desse Deus. Eu queria que esse Deus se manifestasse a mim. Lá em Gênesis capítulo 16, 13, ela disse, Tu és Deus à vista. Porque disse, não olhei eu também para o Deus que me vê? Olha que coisa. Ela viu que Deus é Deus que vê. Estava fugindo, ela estava angustiada, ela estava aflita, ela estava desesperada e um anjo, ali uma teofania, né? O próprio Senhor Jesus se manifesta ali no corpo de homem, né? E o próprio Senhor Jesus aparece para Agar e chama Agar pelo nome. Olha que interessante, Deus chama Abraão pelo nome, Deus chama Agar pelo nome. Ele mostra para Agar que ele a conhece, que ele sabe o nome dela. Muito além disso, ele ainda identifica onde que Agar morava e trabalhava. Agar, serva de Sara. Eu te conheço, eu sei o seu nome, eu sei de onde você veio, eu sei onde você trabalha, eu sei da angústia que está dentro da sua alma, eu sei que você teve problema com a sua patroa, eu sei de tudo. E Agar, então, ela fica ali, né? Imagino eu que ela ficou parada no tempo, né? ouvindo aquele anjo. Ela teve aquela visão, ela não estava entendendo o que estava acontecendo, e ele começa a falar com ela. Que coisa linda. No meio do desespero, no meio da angústia, o Senhor nos chama para que nós possamos ter um encontro real com Ele.
um encontro que marca a nossa vida, um encontro que muda a nossa história. Aleluia! Será que você já teve um encontro com Jesus? Se não, comece a pedir a Deus que você quer ter um encontro com Ele. Que você quer ouvir esse Deus que falou com Abraão, esse Deus que falou com Agar, esse Deus que fala conosco. Eu já ouvi tanto Deus falar comigo. Se eu fosse escrever todas as vezes que Deus já falou comigo, daria um livro. Né? Porque Deus é Deus que fez a boca e Ele fala. Ele fez o ouvido e Ele ouve. Ele fez as mãos, aleluia, e Ele estendeu as suas mãos lá na cruz por nós. Ele fez os pés e Ele anda sobre a terra. Né? Então Deus, Ele está ali pronto a falar, pronto a ouvir, mas Ele só interfere quando nós pedimos. Ele só interfere quando nós pedimos. Jesus, em Apocalipse capítulo 3, ele diz que está batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Né? Então não chega arrombando, não chega gritando, ele bate na porta dos cristãos que estão desviados, que estão longe, porque ele quer entrar e mudar a história. Né? Então o Senhor é lindo, é maravilhoso, é o Deus que deu a vista, é o Deus que vê. É o Deus que fez a boca e é o Deus que fala. É o Deus que nos deu a inteligência e é o Deus que conhece todas as nossas aflições. E no meio dessa aflição, Ele se revela a nós. E então Ele faz ali uma pergunta para Agar. Agar, de onde vem e para onde você vai? Estou fugindo da casa da minha patroa. Eu não volto para lá mais. E então ele faz ela lembrar que ela é serva. Servo, escravo, não tem opção. O servo e o escravo, ele tem que obedecer o seu patrão, o seu senhor, mesmo que o seu senhor esteja errado. Mesmo que ela tenha razão. E olha o que o anjo fala com ela, né? O Senhor Jesus fala para ela, volta para a casa do seu patrão. Volta para a casa da sua senhora e se humilhe perante a mão dela. Ou seja, peça ela perdão. Conserta. Mas eu não tenho culpa. A culpa é do meu patrão, a culpa é do meu marido, a culpa é de fulano, é de ciclano. Mas se nós queremos andar com Deus, nós precisamos de voltar. Volta. Pede perdão. Se humilha, se arrependa, porque tem promessa para você e a promessa só vai cumprir se você obedecer. A promessa só vai cumprir se você voltar. Você engravidará, assim fala o anjo para ela, você terá um filho e ele será chamado Ismael, será grande sobre os seus, reinará também. Ter promessa para ele, mas você tem que voltar. Voltar não é bom. Se humilhar não é legal, mas a Bíblia diz que humilhai-vos perante a mão do Senhor e no momento certo Ele vos exaltará. Então, para aquele que é humilde, tem o seu tempo de exaltação. Para quem é humilde, Deus tem bênção, tem promessa. Mas para aquele que é soberbo, a palavra do Senhor nos diz que Ele abate o soberbo. É como se Ele estivesse cortando o soberbo. A raiz do soberbo. O soberbo, ele cai. Mas o humilde, Deus levanta. Deus, nos momentos certos, o exaltará. Volte. Aleluias. E ela que estava indo desesperada, correndo para o Egito, ela ouve o anjo e agora ela volta. Ela volta para a casa da sua patroa, da sua senhora e se humilha porque ela queria a promessa. Ela queria a bênção que Deus prometeu para ela. Sede obediente. Aleluia.
Jesus foi obediente até a morte. Foi tentado em todas as coisas, mas em nenhuma delas ele caiu. E Deus, no momento certo, o exaltou. E ele ressuscitou. E sobre ele, aleluias, deu a ele todo o poder. Todo o poder me é dado. Tu és o Deus da vista. Porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Não só Deus olhou para ela, não só Deus a viu e conversou com ela que Jesus é Deus, aleluia, mas ela também contemplou esse Senhor. Ela teve um encontro com o Senhor e os seus olhos são como chama de fogo, aleluia, que sonda e conhece as nossas aflições, o nosso dia a dia. Nada passa desapercebido diante dos olhos do Senhor. Então ela caiu ali aos pés, ela teve um encontro com o Senhor Jesus. Aquele anjo era Jesus, eu já falei. Mas ela teve um encontro com Jesus no Velho Testamento, lá em Gênesis, capítulo 16. Agar teve um encontro com Jesus. E mudou a história dela, mudou a vida dela. Mesmo que armaram contra ela, mesmo que fizeram um projeto, um plano e a colocaram no meio sem perguntar se ela queria, nem nada, ela teve que obedecer, ela era serva, mas Deus, que contempla todas as coisas, entrou na história de Agar e mudou a história dela. Você entendeu? Deus quer mudar a sua história. Deus está te contemplando e quer mudar a sua história. Esse encontro é um encontro único. Uma única vez que você encontrar com Jesus, você nunca mais esquecerá. E nunca mais você volta atrás. Você pode voltar atrás para arrepender, você pode voltar atrás para pedir perdão, você pode voltar atrás para consertar, mas viver uma vida igual você vivia antes, nunca mais. Porque o encontro com Jesus marca uma geração, marca uma história e é escrito um nome no livro da vida. Por quê? Porque Ele é um Deus que muda as histórias. Porque Ele é um Deus que muda o projeto e os planos de um ser humano. Jesus marcou a história real antes de Jesus e depois de Jesus. Assim também é a nossa vida. Antes de Jesus era uma coisa, depois de Jesus é outra. A vida de Agar foi marcada com esse encontro. Antes dela encontrar com aquele anjo, Jesus era uma coisa. E depois que ela encontrou com o anjo, sua vida se tornou outra. Teve problemas, teve que sair de casa, mas ela tinha o Senhor na sua vida. Ela conheceu esse Senhor. Nada acontece por acaso. Ela foi comprada para ser serva de Sara. Mas o objetivo que Deus tinha para a vida dela era de salvação. Era que ela pudesse encontrar esse Deus, conhecer esse Deus. Que Deus te abençoe.